colegas advogados, olá, colegas advogadas, sejam bem-vindos à nossa aula 1 sobre a análise jurídica do conceito do termo de consentimento livre e esclarecido, previsto na Recomendação 01 de 2016 do Conselho Federal de Medicina. Sou o Dr. Flávio Pedra, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito do Consumidor, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Recomendação 01/2016. Essa recomendação, ela traz especificamente o conceito do termo de consentimento, o conceito do consentimento do paciente. Então, durante 6 meses, eu me debrucei sobre esse conceito e, a partir desse estudo, eu verifiquei que existe uma necessidade de reformulação desse conceito do termo de consentimento. Então, durante as 4 aulas, essa aula e mais 3 aulas seguintes, nós vamos falar sobre essa necessidade de reformular esse conceito. Nessa aula de hoje, aula 1, nós vamos falar sobre a problemática da nomenclatura, termo de consentimento livre e esclarecido. Há uma grande confusão dos colegas advogados e dos próprios médicos que atuam, os colegas advogados que atuam na área do direito médico e os próprios médicos, com essa confusão relacionada à nomenclatura. Mas podem ficar tranquilo que eu vou explicar a diferença, tá? Onde se aplica o TCLE, essa nomenclatura TCLE, e onde não se aplica a nomenclatura TCLE. Mas primeiro nós temos que entender o conceito atual do termo de consentimento livre e esclarecido. Previsto, repito, está previsto na Recomendação 01 de 2016 do Conselho Federal de Medicina. Então vamos lá, vamos ler qual é o conceito atual. O que diz esse conceito atual? O consentimento livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância e aprovação do paciente ou de seu representante, após a necessária informação e explicações, sob a responsabilidade do médico, a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que lhe são indicados. Então, vocês perceberam que é um conceito bem extenso, porém, esse conceito ele traz muitas questões. Muitas questões que serão objeto de análise durante essas 4 aulas. Então, nessa primeira aula, como eu disse, nós vamos falar sobre a problemática relacionada à nomenclatura, consentimento livre e esclarecido. Termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE. Então, o que é que nós temos que entender? Primeiro passo, existem 2 grandes grupos onde se divide o consentimento do paciente. Então, esse consentimento, a coleta do consentimento, ela é dividida em 2 grandes grupos. Grupo relacionado a pesquisas científicas e grupo relacionado à assistência médica. Então, guardem isso por enquanto. Grupo relacionado à pesquisa científica e grupo relacionado à assistência médica. Então, vamos lá. Problemática da nomenclatura do TCLE. Vamos entender qual é o conceito do termo de consentimento livre e esclarecido. Existe um conceito que está previsto na Resolução 466 de 2012
do Conselho Nacional de Saúde. Nessa resolução você encontra o conceito do TCLE. Então vamos lá, vamos ler esse conceito. Termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, é o documento no qual é explicado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou de seu representante legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa pelo qual se propõe participar. Então é um conceito também bem extenso, mas vamos entender aqui. Quando se aplica o TCLE? Quando se trata grupo de pesquisa científica. Então, quando eu vou quando eu vou coletar o consentimento do paciente para uma pesquisa científica, a nomenclatura correta, TCLE. Quando se tratar de assistência médica, fins assistenciais, eu não posso, veja bem, não posso nomear aquele documento como TCLE, porque não é uma pesquisa científica. Trata-se de quê? Fins assistenciais, certo? Então vamos lembrar, TCLE é para fins de pesquisa científica, essa nomenclatura. Quando não se tratar de pesquisas científicas, nós vamos inserir uma outra nomenclatura, desde que não seja TCLE. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio conceito previsto na resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, ela traz que o TCLE é para quê? Pesquisa científica. Pesquisa científica. Não é para fins assistenciais, para fins de pesquisa. Estou frisando bem. Quando se trata de procedimentos assistenciais, não vou incluir essa nomenclatura, não vou inserir naquela coleta do paciente essa nomenclatura TCLE. Eu vejo muitos colegas advogados inserindo TCLE em documento para fins assistenciais. Didaticamente não está correto. Na prática pode até estar, mas didaticamente não está correto. Por quê? TCLE para fins de pesquisa. Basta verificar a resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Estou frisando bem, repeti aqui várias vezes. Tanto é verdade que quando eu falo em TCLE, eu não falo de quê? De paciente. Eu não falo de paciente, eu falo de participante. Não estou falando de paciente. Quando eu falo de TCLE, ele deve ser na forma escrita. Quando se trata de TCLE, somente na forma escrita, porque trata-se de pesquisa científica. Se for para fins assistenciais, se fosse para fins assistenciais, poderia ser na forma escrita ou verbal. Como se trata de pesquisa científica, somente pode ser na forma escrita. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa diferença entre TCLE, tá, e outras nomenclaturas. O TCLE, fins de pesquisa científicas, não se esqueçam disso. Então, nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo para fins de pesquisa e temos grupo para fins de assistência médica. Quando se trata de grupo para fins de pesquisa científica, eu vou
nomear aquele documento como TCLE. Quando se tratar de assistência médica, eu posso inserir uma outra nomenclatura, desde que não seja TCLE. Volto a insistir. Na prática, faz diferença? Não, talvez não faça. Mas, didaticamente, faz bastante diferença. Porque quando eu vejo escrito TCLE, automaticamente já estou imaginando que seja fins de pesquisa científica. Então, na prática não faz diferença, mas didaticamente há sim uma grande diferença. Então, espero que tenham gostado dessa aula 1, diferença entre TCLE e a problemática dessa nomenclatura trazida pela Recomendação 01 de 2016. Quero agradecer aos colegas. Espero que na aula estejam presentes na aula 2, 3 e 4. Ok? Um abração a todos e até a próxima aula.